Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Tinha um tempo que eu não fazia live e eu fiz sem avisar ninguém, mas porque eu não sabia exatamente qual horário que eu ia conseguir, então eu preferi fazer dessa vez sem marcar horário, mas futuramente eu até pretendo fazer outras lives marcando com vocês o dia e o horário. Sejam todos bem-vindos. Então, eu gostaria de falar hoje sobre algumas práticas espirituais que eu tenho, que tem sido muito importante na minha vida e que eu coloquei lá nos stories, vocês viram? Quais temas da vida que mais marcam que vocês precisariam de oração, né? Então, eu coloquei lá família, emoções, psicológico, cônjuge, namoro, finanças, e eu pretendo falar de todos esses assuntos, né? Mas hoje eu vim trazer uma preparação para que nós possamos estar mais unidos com Deus. E as práticas que eu vou apresentar têm a ver com a Igreja Católica, mas todos sejam muito acolhidos, muito bem recebidos, da forma como você transpor para a sua fé, enfim. Eu vou colocar aqui com a minha linguagem, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, eu gostaria de contar um pouco da experiência, como que algumas práticas espirituais no meu dia a dia, ou seja, fazer algumas orações todos os dias, como são importantes na minha vida, na prática da minha vida, das minhas emoções, né, das coisas que acontecem. Então, que isso possa inspirar para que a gente também juntos busquem aquilo que Deus tem para nós através das orações. O primeiro é o terço. Isso já tem um tempo que eu oro e que no início eu não rezava todos os dias o terço, mas eu ia vendo como que de um dia para o outro, às vezes eu ficava dois dias assim, às vezes um dia eu não via tanta diferença, aí quando passavam uns 2, 3 dias eu já via que, né, não era a mesma coisa no meu dia. E aí, com o tempo, eu fui tendo a prática de orar todos os dias o terço. E que não que você vai acomodando e que isso na verdade, eu quero contar como que naquele momento que eu começo a orar o terço, às vezes mesmo orando todos os dias, às vezes naquele dia eu ainda não comecei a orar. No momento que eu começo, vem uma paz, umas respostas daquilo que eu busco, que eu preciso para aquele dia. Então, é algo muito forte que eu gostaria de falar também da minha experiência sobre música, as artes, porque algumas pessoas podem pensar que isso é da força do pensamento, mas não é. Por quê? O que poderia me dar uma paz, um conforto? Tocar acordeon. Tem várias artes que eu sei que são, sabe, que dão uma paz, uma tranquilidade, mas não é a mesma coisa. Então, assim, não é uma questão de psicológico, daquilo dar um conforto e o pensamento agir ali. É realmente algo que, às vezes, alguma coisa que eu tô ali, que eu tenho uma questão que eu coloco para Deus, aí durante o terço vem algumas respostas. Às vezes eu estou em um mistério, antes disso eu já tenho uma inspiração de qual intenção que eu vou colocar para o próximo mistério. Então o terço para mim é uma conversa com Deus. E a outra prática que eu queria dizer
é sobre... Depois, são 4 práticas que eu queria mostrar, mas só que dentro de toda a minha rotina de oração, também eu estava tendo alguns desafios e uma pessoa falou para mim: faça a novena do preciosíssimo sangue de Jesus. Aí eu tô assim, gente, mas eu já faço tantas orações no meu dia. Aí teve um período que surgiram algumas dificuldades a mais. Eu falei assim, eu vou começar a fazer. E foi impressionante, porque eu coloquei, no início da novena, você coloca a intenção. Então, eu escrevia no papel, que às vezes vai acontecendo tanta coisa, eu vou mudando a intenção, aí não, aí eu escrevi a intenção, para eu sempre lembrar daquela intenção durante os 9 dias. Aí, principalmente quando eu estava orando por alguém, aquela situação, ela se solucionava nos primeiros dias da novena. Até que nas situações da minha vida, nem acontecia tão rápido assim não. Mas Deus sabe de todas as coisas. E que aquilo que eu mais preciso, Ele me dá, que é a paz. Então, outra prática também que eu gostaria de colocar, sobre essa da novena do preciosíssimo sangue de Jesus, me falaram para depois de terminar os 9 dias, começar de novo. E assim eu fiz. Então, às vezes eu colocava a intenção de uma pessoa, aí quase terminando surgia alguma outra situação, eu colocava uma outra pessoa junto. Aí na outra vez eu já colocava só aquela outra pessoa que estava precisando mais. Então, o ideal, né, essa novena Preciosismo do Sangue de Jesus é muito boa, porque o sangue de Jesus tem poder. Então, é algo muito poderoso. Então, eu já fazendo outras práticas espirituais, acrescentei essa. Então, foi um benefício muito grande. Eu vi realmente acontecer bênçãos logo nos primeiros dias da novena. E a oração da Santa Brígida, que foi na verdade, não no ano passado, no finzinho do ano retrasado, quase entrando em 2025, eu tive essa sugestão, acho que foi bem no início de 2025, eu tive essa sugestão para orar a oração de Santa Brígida. São 15 orações que Jesus revelou a essa santa, que faz uma menção a todo o sofrimento de Jesus antes, né, desde quando ele foi flagelado, né, toda essa injúria, até na morte. Então, essas orações fazem com que a gente reflita mais sobre as dores de Jesus, tem umas promessas sobre isso, e que com o tempo eu fui entrando em mais intimidade com esse sofrimento de Jesus, e dá uma paz. Ao mesmo tempo a gente se sensibiliza com tudo isso que Jesus sofreu. Isso faz a gente ter uma nova atitude diante da vida, diante das pessoas, rever mesmo, olhar para a gente com mais amor. E mais uma coisa que também tem uma promessa é que existe a presença de Deus na hora que a gente está fazendo essas orações. E que eu senti isso. Às vezes eu tô ali, às vezes tô sentindo alguma tribulação, e quando eu começo a fazer essas orações, eu sinto que algo acontece. Então isso aí é realmente muito impressionante. E tem uma outra coisa, né? A quarta prática de oração que eu quero compartilhar com vocês é sobre, assim, minha vontade não era compartilhar essa minha prática de oração, mas eu vou expor aqui para que possa ser um testemunho. No caso, é a missa diária. E tinha um certo período que eu já estava fazendo, na verdade, umas outras orações que eu fazia diariamente que eu tirei, porque estava ficando muito.
para mim. Na verdade, eu tirei quando eu comecei a fazer as orações de Santa Brígida. Aí foi depois de um tempo que eu já estava fazendo essas orações de Santa Brígida, que você faz durante um ano, diariamente. Então, depois disso é que eu comecei a missa diária. E aí tinha um período que, mesmo fazendo várias orações no meu dia, diariamente, ainda tem outras que eu faço, que eu não, por exemplo, adoração ao Senhor, um tempo ali diante de Deus, adorando a Ele. Essa é a oração mais poderosa que tem. Mas teve um período que eu estou falando da missa diária que eu estava sentindo uma angústia, sabe? Eu fazia minhas orações diariamente, as coisas estavam fluindo, mas naquele momento ali, quando eu estava me preparando para sair para o trabalho, eu senti uma angústia, uma coisa que ficava assim, às vezes ia só aumentando de um dia para o outro. E aí tinha um período que eu fui algumas vezes na missa diariamente, mas não era a minha intenção ir assim direto, não. Eu fui um tempo, depois parei, aí eu resolvi retomar. E eu vi como que foi impressionante, que melhorou demais. Eu passei a ficar muito melhor. Então, assim, quando você recebe a comunhão, quando você vai na missa, aparentemente não muda nada na sua vida. Você sim coloca as suas coisas diante de Deus na hora da comunhão. Tem vezes que a gente sente algo especial, mas nem sempre a gente sente, mas mesmo sem sentir, a bênção de Deus vem sobre nós. Então, assim, dependendo daquilo que está acontecendo na nossa vida, nós precisamos aumentar a nossa prática de oração, de espiritualidade, de religiosidade. Então, antes de eu falar sobre aqueles temas que eu coloquei, que as pessoas votaram, independente do número de votos, eu pretendo falar sobre todos aqueles temas, mas eu quis fazer essa preparação para que compartilhar essas práticas, o terço, a novena do preciosíssimo sangue de Jesus, recorrentemente, as orações de Santa Brígida e a missa diária. Assim, claro, cada um tem uma rotina, mas se você pelo menos não conseguir ir todos os dias, se você tiver esse desejo, pede a Deus, Ele abre portas onde parece que é impossível. Mas se pelo menos, mesmo que você não consiga ir sempre, mas se você já vai na missa todo domingo, igual eu falei no início, né? Se você é evangélico, se você tem outra religião, seja muito acolhido. Eu falo aqui sobre a minha linguagem, então se você já vai na igreja, na missa toda semana, né, no domingo, e você estiver passando alguma tribulação, você vê que consegue encaixar mais dias, você ir na missa, é uma bênção, porque a presença do próprio Cristo ali. E só lembrando, depois eu falei do texto, mas depois da missa e da adoração ao Senhor, o mais poderoso que tem é o Santo Terço. E depois de eu compartilhar essas práticas, eu gostaria de só fazer algumas reflexões, como que para a gente ouvir a Deus, para a gente conseguir perceber a vontade dele na nossa vida e obedecer, nós precisamos estar unidos com ele. Então, todas essas práticas não é só assim, para eu receber um milagre, para Deus agir na minha vida. É para você ter intimidade com Deus. E quando você vai percebendo o caminho da fé, você vê que a vontade dele é melhor do que a nossa. Não sei se você já teve essa percepção, mas eu pelo menos vou compartilhar aqui uma situação e que esse ouvir a Deus e obedecer precisa ser nas grandes e nas pequenas coisas, mas eu vou citar uma pequena coisa. Por exemplo, eu estava no ônibus, descendo do ônibus para ir para casa e quando eu tinha quase ninguém no ônibus, não estava cheio não. Quando eu estava descendo, eu senti
que era para eu ir pela porta de trás, eu estava próximo da porta do meio. E eu fiquei assim, foi bem próximo da hora que o motorista parou e abriu a porta, e eu pensei, não vai dar tempo dele esperar eu ir até ali a porta de trás. Assim, ele poderia esperar, mas dependendo do motorista nervoso, talvez não, mas eu não achei que ele estava nervoso, e independente disso, se eu senti Deus falando para eu descer pela porta de trás, eu achei que fiquei com medo dele não parar para mim, e eu desci pela porta do meio. E quando eu estava descendo, uma pessoa foi entrar, não era ladrão, era uma pessoa que pediu para entrar pela porta do meio, até porque é domingo, não paga passagem, mas não me causou mal. Eu desci, a pessoa subiu. Mas que nesse pequeno detalhe, eu senti que era para eu ir pela porta de trás, mas eu desobedeci a Deus. Talvez uma pessoa que não tem prática de fé, não busca a Deus, não acredita que a gente tem que obedecer a Ele, talvez ache isso ridículo. Você descer pela porta do meio ou pela porta de trás, o que isso vai fazer diferença na sua vida? Então, é exatamente isso. A gente às vezes desobedece a Deus por pensar que não faz diferença. Mas uma pequena coisa e a gente obedece, Deus nos honra com grandes coisas. Por mais que naquele momento ali eu desci, nada me aconteceu, eu não caí no buraco, eu não fui assaltada, não aconteceu algo grave comigo. Só uma pessoa foi subindo por ali, mas aquilo já foi um sinal de que, por que eu não obedeci a Deus? Por causa do medo. O medo, ele atrapalhou que eu obedecesse a Deus. Eu até ouvi. E eu sei que talvez para pessoas ouvir a Deus não é algo comum, não é algo que pensa assim, nossa, será que Deus vai falar comigo? E para cada um ele fala. Só você se abrir para isso, ele vai falar. Talvez não de forma audível comigo, não é de forma audível. Por muitas vezes eu pensava, será que eu estou ouvindo mesmo a Deus? Antes de eu ir para a igreja, Deus falava comigo, mas eu não dava ouvidos. E várias situações que a gente vai vendo. Mas assim, não é assim, Esther fala de Deus, ela é certinha, ela obedece a Deus. Não. Muitas e muitas vezes eu coloco Deus à prova. Vou falar para vocês a verdade. Às vezes eu ouço Deus falar para eu fazer algo, eu faço o contrário. E aí eu quebro a cara. Eu vejo ali na frente alguma situação. Às vezes não, às vezes ele fala, eu desobedeço, mas não acontece nada. Mas algumas vezes eu vejo claramente. Então, assim, é, a vontade de Deus é sempre a melhor. Então, se você não tem isso de ouvir a Deus, é só você buscar, procurar, fala assim, Senhor, eu estou aqui, eu te escuto, pode falar. Ele pode não falar de forma audível, mas pode falar através da palavra, através de alguém, através de você ir na igreja, através de suas práticas de orações no dia a dia. Então, né, igual Deus fala, igual eu falei no início, Deus fala comigo muito através do texto. Então, o importante é você perseverar nisso. E eu também queria fazer, além disso, algumas... só para concluir essa parte, de ouvir a Deus e obedecer, Deus sempre tem o melhor. Mas muitas vezes os nossos medos, emoções distorcidas, né? No caso, o pecado, no meu caso, dessa situação foi o medo, a incredulidade, não acreditar que eu tinha que fazer a vontade de Deus, que era melhor. Então, tudo isso nos faz perder a graça. Então, o caminho de Deus, da fé, é algo que precisa ser aprofundado, precisa ser praticado. E não é só, não, eu faço bem, eu estou bem com Deus. Você sabe qual que é o bem que Ele quer para você naquele momento? Porque, às vezes, você fazer uma caridade, Ele quer isso, mas às vezes Ele quer também mais alguma coisa que você, além de fazer uma caridade ali, que você fale algo com alguém naquele momento. Enfim, é importante para a gente fazer a vontade de Deus, buscá-lo.
estar em comunidade, buscar as nossas orações. Isso aí eu falo sempre, né? Mas outras reflexões é que eu quero dizer assim, a graça é de graça. Algumas pessoas falam isso. Nossa, como que eu vou perder a salvação se a graça é de graça? Já ouvi alguém falar isso. Mas a graça que é de graça não é para todos. É preciso buscar. Ou seja, ele está em todo lugar, mas é necessário a gente se abrir. Então, por que que não é para todos? Porque nós precisamos nos abrir. Ele está ali, na porta do nosso coração, batendo a porta. Mas que quando a gente busca, naquele primeiro momento que eu busquei a fé, não significava que eu estava ali ouvindo a Deus, buscando saber nos pequenos detalhes como que Deus quer de mim, não. Mas só que a perseverança faz a gente ver tudo isso. Então as práticas espirituais são importantes, mas a gente precisa utilizar. Aí muitas vezes ocorre a correria, comodismo, a falta de organização. Então a gente precisa, a gente sabe, às vezes a gente sabe que é importante e a gente não busca. Então a gente precisa ser firme. Ali acontece muita tribulação, não, mas eu vou mesmo que de madrugada, eu vou mesmo que seja um pouquinho ali, 10 minutos a mais, eu acordo um pouco mais cedo, eu durmo um pouco mais tarde para isso. Então, assim, não é, a gente não pode deixar as coisas, se a gente se esforçar e não conseguir, Deus vai saber, Ele vai entender, Ele sabe de todas as coisas, mas a gente também não pode se acomodar. E eu queria também falar uma coisa que eu senti ao preparar essa live, que às vezes as pessoas podem pensar assim, como que você pode falar da fé, sendo que você faz um trabalho tão simples, falar poesia para as pessoas na rua? 3 coisas que eu queria enfatizar sobre isso. Primeiro, parecer que é fácil. Tem sim suas vantagens do que ser CLT, por exemplo, mas também tem os desafios. E também alguém poderia pensar assim, nossa, é desnecessário, ela tem outras habilidades, ela poderia trabalhar com outra coisa, por que que ela está fazendo isso? Aí, não estou falando do trabalho em si, estou falando assim, às vezes a pessoa pode olhar para mim e falar assim, não tem respaldo para dizer alguma coisa sobre a fé. Por exemplo, é desnecessário. Ela tem o dom da música. Então, assim, às vezes eu falei para as pessoas que eu deixei de trabalhar com música, mas não foi porque não deu certo. Deu certo, mas eu deixei de trabalhar por escolha própria. Se deu certo, aí, né, se cada vez mais eu perseverasse, né, as coisas iam mais ainda. Já estava dando certo no início. Mas não são vocações que eu tenho, né? Então, assim, tem outros projetos que eu, no momento, não posso expor, que eu, né, coloquei lá na minha descrição do perfil. Tem os projetos, acompanhe, eu vou apresentar. E assim, além disso, né, de ser uma escolha e eu ter outros dons, então ter vocação para fazer outras coisas, inclusive a poesia, eu pensei que ia ser algo temporário. Quando eu comecei a fazer isso, Deus foi me mostrando o que Ele queria fazer através disso, eu fui também tendo uma inspiração de seguir, de dar sequência, então, enfim. E a outra coisa que as pessoas podem pensar, esse trabalho é sem importância. Pode, né, achar que não tem respaldo para fazer algo simples, mas é questão de vocação. Então, cada coisa que eu vou fazer, mesmo se eu deixei outros trabalhos, alguns que nem eram com arte, eu deixei, não era no momento certo, mas não tive sabedoria. Mas não importa a prática da vida, o importante é que algumas coisas eu não faço por escolha própria e que isso Deus tem me honrado. Então,
Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um caminho para cada um de nós. E que a gente precisa, na verdade, ser fiel a Ele. Não importa o meu caminho qual que é, o seu caminho qual que é. Você está em busca de um emprego, se você está em busca de um relacionamento, se você está com problemas em casa, na família, no casamento, problemas financeiros, o importante é que, independente de toda a situação, você seja fiel. As pessoas podem olhar para mim e falar, mas como você está falando que Deus é maravilhoso? Se você tem um trabalho tão simples, difícil, fala com as pessoas na rua, como que você pode falar de bênçãos de Deus? Mas como que Deus já trabalhou no meu interior? Como que Deus ele, antes das coisas externas acontecerem, precisa acontecer internamente, entendeu? Então, assim, a nossa busca, ela precisa ser colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, quando eu fui para a igreja, eu não fui porque algumas coisas na minha vida não estavam dando certo. Eu fui porque uma pessoa me chamou, mas muitas pessoas já me chamavam, mas aconteceu de realmente dessa vez eu perseverar até hoje. Mas quando eu fui as primeiras vezes, eu chorava. Eu não sabia que eu tinha aquele choro dentro de mim, entendeu? Então, assim, eu não sabia. Então, você tá ali, você começa, tem você ora, dá a impressão que não tá acontecendo nada, mas Deus está vendo. No momento que você se abre para Ele, no momento que você se coloca ali, aquele tempo para Ele, algo já está acontecendo. Então, por isso eu estou dizendo essa preparação. Eu estava hoje orando, eu senti que eu deveria fazer esse vídeo para vocês, porque antes mesmo de falar sobre qualquer assunto, que nós preparemos o nosso coração. Eu sei que já tem um tempo que eu falo isso, de preparar o ambiente, depois a gente se dispor para Deus. Às vezes pode até parecer que alguma coisa eu estou falando repetitiva, mas eu gostaria de avançar muito mais na fala aqui para vocês no Instagram, mas só que não é no tempo que a gente quer. Às vezes a gente vai, né? Tem vezes que eu fico assim, será que eu não me esforcei? Mas eu tô me esforçando. E aí, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então eu gostaria de falar muito mais coisas. Às vezes eu tenho inspiração, mas às vezes a gente quer fazer algo ali, mas só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E a mesma coisa nas coisas da nossa vida. Então, no seu dia a dia, naquele questão que você tem a resolver, simplesmente não desista. Simplesmente coloque Deus em primeiro lugar. E Ele merece. Porque todas as coisas boas que você tem, pensamentos bons, coisas que você tem ali na sua vida, mesmo pouco, valorize. Porque se você desanimar diante dos problemas, igual está falando na palavra, o pouco que você tem será tirado. Mas só que se você valorizar o pouco, Deus vai honrando. Não importa a dificuldade está no mundo, no país, não importa. O importante é que você coloque Deus em primeiro lugar. Mesmo que você pensar assim, vamos supor, esse vídeo está sendo feito hoje, mas dia 18 de janeiro de 2026. Se futuramente tiver alguma dificuldade, Deus nos livre e guarde, né? Situações aí do mundo, igual aconteceu a pandemia, situações difíceis da natureza, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua mente. Confiar. Deus está no controle. E coloque-se à disposição de Deus. Porque algo que está difícil, seja na sua vida ou de pessoas ao seu redor, Deus pode transformar.
Então, por que a gente vai ficar parado diante de situações que nós podemos ver mudanças a partir da nossa fé, através do poder da oração? Então, simplesmente não desista, se coloque à disposição de Deus. Se Deus te pedir algo, mesmo que pareça difícil, obedeça. Esse é o melhor caminho. E mais do que tudo isso ainda, a gente precisa estar na fidelidade com o Senhor, buscar a confissão, repreender todo o pecado, buscar mesmo ser fiel a Deus, porque senão a graça fica difícil. Então agora que eu vou olhar aqui, quem entrou, comentário, eu agradeço a todos também que vão ver posteriormente. A Marcélia Lopes falou, belas palavras, Deus é o centro das nossas vidas. E Ele precisa ser, né, Marcélia? Então, eu agradeço por todos e é isso. Deus em primeiro lugar. Um grande abraço e fiquem com Deus.